Boa noite, pessoal. Bom, vou esperar a galerinha entrando aí. Estou esperando a nossa convidada aqui também, a Tequita, entrar. Então vamos propagando. Seja bem-vindo quem está chegando. Muito boa noite. Vamos falar sobre tecnologia, gente? Estou muito animado para falar com a Tequita, que tem várias perguntas que, no caso, as pessoas me fazem e, na verdade, só uma mulher poderia responder, só alguém que sente isso na pele na área de programação. Então, eu acho que ela vai responder bastante. Estou aguardando aqui. Todo mundo seja bem-vindo. Oi, Jean, Jadson, Wellington. Boa noite, Cássio. Vamos nessa, gente. Estou esperando ela aqui. Beber uma água. Oi, Kaique, Elian. Boa noite, gente. Ó, a Tequita chegou aqui. Vamos aceitar ela na transmissão. Tá carregando aqui. Opa, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, a gente não se conhece ainda, pessoal. Eu aqui, é a primeira vez que a gente está conversando, assim, né, por vídeo e tal. Então, vou me apresentar. Oi, meu nome é Jonatas. Eu sou programador há bastante tempo. Desenvolvo web desde molequinho. Eu comecei com 13 anos e acabei vingando na área de desenvolvimento web. E hoje em dia, acabei focando mais em mobile, desenvolvimento de aplicativos. Meio que tu vai numa ordem natural ali e quem pega o gosto por desenvolvimento de aplicativos se apaixona, né? Então, eu comecei com Delphi e cheguei até hoje aqui programando bastante Swift, Java, JavaScript, bastante Nossa, web e o PHP está na veia. Queria que você se apresentasse aí. O pessoal do canal já me conhece um pouquinho, contasse um pouquinho do que você faz. beleza. Nossa, é legal ver isso, porque essa trajetória parece um pouco com a minha. Também vim da web e hoje estou mais focada em mobile. Eu sou formada em artes visuais e na minha faculdade mesmo eu me interessei por programação, então eu migrei de área, né? Eu não sou formada na área de TI, mas tem 10 anos que eu trabalho como desenvolvedora. Comecei pela minha paixão por jogos, que eu trabalho até hoje com jogos também, desenvolvimento de jogos. E aí fui para a web para poder ganhar dinheiro com sites e tal. E depois migrei para mobile. Hoje eu trabalho como desenvolvedora iOS e trabalho como desenvolvedora de jogos. E o meu trabalho no Instagram eu falo muito sobre desenvolvimento de jogos e carreira freelancer. São os dois temas que eu falo bastante aí no meu Instagram. Ah, legal, cara. Então, tu vive de freela ou tu presta serviço? Eu, desde 2012, basicamente eu vivo de freelancer. Por mais que eu pegue um contrato fixo, né? A gente que vive muito tempo de freelancer já tem CNPJ, então a gente nunca é empregado, né? A gente acaba prestando serviço para algumas empresas. Por mais que toda a minha vida eu prestei serviço para alguma empresa, eu sempre tive o freelancer na veia. Eu nunca deixei de pegar projetos freelance no decorrer da vida, que eu acho que é o que te desafia muito, né? Porque tu vai pegando, vai lidando com várias histórias e vai vendo surgir vários negócios. Que tu sabe que quando o empreendedor ou uma pessoa está buscando um programador freelancer, ela não tem, às vezes ela está com uma opção menor de investimento. A gente sabe que o freelancer a gente consegue cobrar, às vezes, um valor mais em conta. Na maioria das vezes a gente cria um MVP do cliente, né? Que é o produto mínimo viável ali. E eu acho essa parte fascinante, que é muito legal. Tu criar um MVP, muitas vezes o cliente não está com a ideia totalmente lapidada e acaba que não é muito o papel do programador, mas na vida de freelancer acaba sendo você lidar com tudo, né? Uma gestão de projeto, o ML, o tester, o DBA, tu acaba sendo tudo. É um desafio imenso. Exatamente, é muito isso mesmo. O freelancer ele tem que ser multidisciplinar, ele sai um pouquinho da sua área de atuação, querendo ou não, por mais que ele seja contratado para uma demanda específica, ele tem que ter uma noção maior, macro do projeto, e eu acho que se enriquece bastante, assim. Você acaba pegando outras expertises, assim, tanto de gestão de projeto, quanto a própria concepção do produto mesmo, acaba tendo feeling ali para poder validar ideias e pensar ideias com o cliente. Eu acho assim, eu realmente amo. Sou freelancer há 10 anos, nunca trabalhei como CLT e assim, para mim é um modelo que funciona bastante. Exato, muito legal. Eu também falo muito do pessoal que
não opta por ser freelancer, eu entendo que é uma jornada diferente, realmente tu tem que ser muito disciplinado para dar certo. Eu demorei muitos anos até dar certo de verdade, conseguir achar uma certa disciplina, assim, para conseguir viver de fato de freelancer, né? E uma coisa que eu sempre falo também para quem está começando, e a maioria da página, pessoas que estão querendo aprender a programar, que é muito importante ter o portfólio, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Você mantém o teu portfólio online, está sempre atualizado, como é que é? Isso você falou uma coisa essencial. É muito importante ter portfólio. E acho que a galera fica um pouco perdida em relação a isso, porque se você não for um freelancer, normalmente você não cuida tanto de um portfólio. Você vai cuidar mais de um currículo ou de GitHub da vida. Mas é muito importante você saber vender a sua expertise, porque você, como freelancer, você tem que saber vender o seu potencial para o cliente. O portfólio tem tudo a ver com isso. Eu tomo bastante cuidado com o meu portfólio. Eu aprendi que a chave do portfólio é você saber comunicar com as necessidades do seu cliente. Então, além de um bom impacto visual, é saber o que ele procura naquele tipo de profissional e tentar oferecer aquele diferencial para ele. Eu acho que esse é o grande gatilho de você fazer um bom portfólio que vai te gerar boas prospecções aí como freelancer. Exatamente. Eu acho que também uma grande vantagem da vida freelance que eu percebo é essa maior proximidade do cliente, né? E aí tu acaba conseguindo chegar numa solução enorme. Porque às vezes no meio do caminho, quando tu está prestando serviço para um terceiro, ou tem um intermediário, às vezes é um gestor de projeto que não entende muito de tecnologia, falando de empresas, assim, o programador passa por um desafio enorme, que é o telefone sem fio. Ele não consegue lidar com a ponta final e fica um bate e volta de feedback, conserto, e na maioria gera um monte de retrabalho e acaba deixando o cara frustrado. Eu sei que isso, na vida de freelancer, a gente vai direto ao ponto. A gente senta com o cliente muitas vezes e fala, cara, desenha, para a gente conseguir entender, porque eu não vou começar a codificar se eu não entender exatamente o que você quer. Senão eu sei, por toda a minha experiência que a vida me deu, que vai dar problema lá na frente e eu vou ter que voltar. Então, calma aí, vamos desenhar e tem uma proximidade muito grande, né? Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante, porque rola muito esse telefone sem fio, porque as empresas são muito burocráticas, né? É uma burocracia em cima de burocracia e elas não respeitam as etapas fielmente. Acaba realmente passando alguma coisa, na hora que chega, é realmente um telefone sem fio. Parece que os desenvolvedores ficam de um lado, quem lida com o cliente, a venda fala outra coisa, e ali o designer está no meio de campo lá, e parece que não se comunicam. Eu senti muito isso quando eu trabalhei como freelancer, mas alocada em times, assim, que tinha todos os processos e tal. Sempre eu pensava assim que alguma coisa se perdia ali no meio, parece que a comunicação não era clara. É muito isso que você falou. Exatamente. Eu também lidei muito com isso quando eu era mais novo, fazia muito freelancer dentro de agência, que eu ficava dentro da agência desenvolvendo sites, pequenos sites, muito site WordPress, que era coisa que eu fazia muito rápido, assim, e produção em massa. E era isso, só tinha uma ou duas pessoas de tecnologia e tinha um vendedor, que era que a gente chamava de vendedor pitbull, que é aquele cara que vai na garra, ele vende qualquer coisa, mas ele não faz a mínima ideia do que ele está vendendo. Então, muitas vezes o cliente ligava para ele e falava, cara, dá para fazer tal negócio que a tecnologia lá de 2008, 2009 nem possibilitava? O vendedor, não, claro que dá. Estou falando com o meu programador aqui, dá. Ele chegava com uma bomba na minha mesa falando, cara, ó, eu falei que vai dar para navegar usando o sistema PHP aqui. A gente vai instalar num navio, por exemplo. Então, era uma coisa de louco. Tinha muito esse telefone sem fio e eu percebi que na vida de freelancer tu corta um pouquinho. Tu encurta, na verdade, né? Tem como acontecer isso na empresa também. Tem empresa que é organizada o suficiente, mas a gente sabe que a realidade do mercado não é. Nem todo mundo consegue se adaptar. A gente está em transição de tecnologia, todo mundo começando nos últimos 10 anos dá muito valor à área de tecnologia. Aí sim estão começando a tratar isso como uma engenharia complexa, né? Mas está evoluindo. A gente está indo no Exatamente. caminho para melhor, assim, né? Na organização da tecnologia. É o que eu... Travou, gente? Tem alguém ouvindo? Travou um pouco. Aí não sei se foi aqui, se foi aí, mas travou um pouquinho. Alô? Ih, a conexão tá meio esquisita. Será que é a minha? Vocês estão me ouvindo? O pessoal tá ouvindo? Tá ouvindo, Tequita? Tô, mas tá travando sociais. Vocês estão me ouvindo? Travou. Opa!
Travou? Voltou? Voltou. Ah, legal. Vocês conseguiram ouvir o que eu falei? Eu me perdi aqui. Eu estava falando de processos, né, nas empresas e tal. Realmente tem melhorado bastante. Exato, eu acho que agora eles começaram a dar mais valor e estão levando a tecnologia com muito mais respeito do que a gente viu que 10 anos atrás era muito mais bagunçado. Eu acho que está caminhando para um perfil de cada vez se tornar uma engenharia mais complexa. Era essa palavra que eu queria falar. Mas eu tenho algumas perguntas, olha só, lá no meu Instagram, vira e mexe eu solto a caixinha de perguntas e tem muitas meninas que me seguem porque eu sempre estou trocando ali com as meninas que codam, com o pessoal, uma figurinha. E sempre tem uma menina que ela insiste muito na mesma pergunta. E eu sempre esquivo. Por quê? Pelo fato de eu ser homem e trabalhar nesse mercado a vida inteira, ter tido uma infância como todo mundo da minha idade teve, da sua, cresceu numa fase bem machista do mundo. Então, assim, a gente vem se adaptando e melhorando o tempo todo. E essa menina, ela sempre faz a mesma pergunta. Ela fala assim, Jonatas, fala sobre preconceito contra as mulheres na área de programação. Tem muito preconceito? E eu não consigo responder. Por quê? Como eu não sou preconceituoso e eu aceito qualquer pessoa em diferentes áreas, nunca tive esse tipo de coisa e não fui criado assim, eu não consigo enxergar. Mas eu acho que sendo menina, eu sei que existe o preconceito, eu imagino, porque tem preconceito, tem machismo, tem uma série de coisas, mas eu nunca sofri na pele, então eu nunca consigo responder ao pé. E eu não sei se o mercado de tecnologia realmente pega no pé de mulheres na área de programação, se realmente rola um preconceito, porque a maioria dos programadores que eu conheço, trabalho, são figuraças, são gente muito alegre, que sempre quer uma menina na equipe, sempre quer alguém para ser um pouco diferente. Então eu não consigo nem imaginar. Mas eu queria ouvir de você, se realmente funciona, se você já lidou com isso, como é que você lidar no dia a dia e o que você tem para dizer para essas meninas que estão inseguras para entrar na área de programação, falar um belo de um bem-vindo para elas. Nossa, muito, muito bom poder falar disso aqui. Sinceramente, você está abrindo esse espaço para a gente falar é muito importante mesmo. E a sua visão mesmo de não ter o lugar de fala e procurar alguém que possa ter uma experiência para compartilhar é muito legal mesmo. Bom, eu sou um pouquinho fora da curva porque eu não participei de uma formação acadêmica na área tecnológica. Então, eu como freelancer, eu não tive muito contato com preconceito. Eu sei que ele existe, mas na minha trajetória ele não me impactou tanto. Mas eu sei que ele existe, esse é o problema, né? Tipo, você tem empatia pelas mulheres que passam por isso. E o que eu sei é que a grande parte do impeditivo dessas mulheres entrarem no mercado de tecnologia está na formação acadêmica. O meio acadêmico é machista, né? Eu tenho até um exemplo bem interessante de uma menina que entrou em contato comigo, que ela estava fazendo ciência da computação, ela queria fazer um TCC de desenvolvimento de jogos e ela não tinha a quem pedir ajuda. E eu fui a única pessoa que ela se sentiu mais aberta a pedir ajuda porque era uma mulher. Não tinha mulheres no curso dela e ela se sentia intimidada ali pelos os colegas dela. Nem sempre é intencional. Eu sei que nem sempre da parte é intencional, mas assim, ocorre muito essa questão de você ficar com medo de ser julgada. Até uma vez um inscrito falou para mim, poxa, mas as mulheres parece que elas não têm interesse de participar das rodinhas de conversa, mas vocês têm que entender que muitas vezes elas se sentem intimidadas de trocar ideia, de serem julgadas ali, de estarem naquela rodinha. Então é uma coisa que vem lá de trás, assim, que impacta muito. Então essas meninas, elas têm uma dificuldade muito grande de sair da formação acadêmica, de formarem, de concluírem a faculdade. E aí é o ponto-chave. Como a gente tem poucas mulheres formando, temos poucas mulheres no mercado de tecnologia. Então, como ainda são minorias, elas ainda carregam isso para o mercado. Então, a gente tem uma disparidade muito grande de empresas procurando mulheres para vagas, né? Porque a gente vê que o mercado está aberto, é meio isso que você falou. Quem está no mercado, a gente sente que a mente é aberta, que quer que essas mulheres ingressem no mercado de trabalho, mas tem poucas mulheres formando justamente porque tem uma barreira gigante para elas chegarem nesse mercado de trabalho. Eu acho que um ponto positivo que eu acho é que nem todo mundo precisa passar por uma formação acadêmica para atuar no mercado de trabalho. Eu sou uma prova disso. Eu migrei de área, não passei por isso. Mas eu acho que é um ambiente que a gente tem que trabalhar bastante. Essa questão da universidade mesmo, para ser um ambiente que possa ser um pouco mais acolhedor para as mulheres entrarem nesse meio aí de tecnologia. E nesse sentido, como eu sofri menos preconceito por ser freelancer e não estar lidando direto com uma equipe, mas eu vivenciei experiências de ver colegas sofrendo preconceito
por fazer parte de uma equipe no ambiente corporativo, e acabando que, querendo ou não, são brincadeiras pequenas, e o machismo ele está em pequenas coisas, que se Exato. transformam em coisas grandes, que acabam atrapalhando o desenvolvimento dessas meninas aí no mercado. Então, é um comentáriozinho que vai minimizar ela, que às vezes acha que não é ofensivo, mas acaba minimizando e acaba tirando um pouco o poder de fala dela, né? Intimidando com que ela consiga se desenvolver ali. Então, são pequenas coisinhas que realmente existem. O meio, ele tem machismo, mas o que eu gosto de falar é que a gente não pode só olhar as barreiras, né? A gente tem que olhar um pouco além disso. Então, eu não gosto muito de passar essa mensagem de que o ambiente é machista e tal. Eu gosto de pensar que, cara, machista ou não, isso não deve te impedir de fazer o que você quer fazer. E se tem alguém que vai mudar isso, somos nós. Isso tem que partir de nós. Então, a gente tem que encarar esse panorama que a gente está vivendo e realmente tem que seguir em frente e não deixar com que isso impeça que a gente trilhe o nosso caminho aí nesse mercado de tecnologia. É muito isso que eu tenho na minha cabeça, que eu tenho tentado passar para as meninas, essa noção de empoderamento mesmo, de que, olha, o panorama não é o ideal, mas ele vai ser o ideal e só depende da gente. A gente tem que correr atrás e transformar isso. Exatamente. O quanto mais meninas enfrentarem esse momento, mais vai igualando ali. Eu percebo isso aí, que essa questão é muito histórica e tal, o tratamento está evoluindo. E eu percebi isso muito na faculdade. Eu me formei em análise de sistemas, mas eu sou do tipo que faço uma propaganda total. Para você ser programador, você não precisa de faculdade. Na faculdade, seja ela de programação ou não, se você fizer uma faculdade de TI ali, nenhuma delas vai te especializar de verdade. Você tem que estudar muito fora. Eu, quando entrei na faculdade, eu entrei com 17, 18 anos, eu já era programador há muitos anos. Eu já estava já no mercado. E quando eu saí, é uma coisa que eu comento em toda live e eu acho que vale a pena comentar, eu percebi muita gente se formando com CR altíssimo, mas não sabia fazer uma linha de programação. Estudou para a prova, para passar, e achou que tendo aquele diploma ia se tornar um programador, ia ter um bom trabalho, e depois ele ia se virar, mas não é a realidade. O pessoal, programação é uma coisa técnica, você tem que saber fazer, senão você não consegue ficar sentado naquela cadeira. Isso é muito legal. Então eu falo Exatamente. muito da questão de que não precisa de faculdade. E você também, como falou, não fez faculdade de programação e está programando, está no mercado aí super bem colocado. E essa questão da faculdade, eu tenho meu exemplo. Na minha turma de faculdade só tinha uma menina. E fica muito isso dos meninos também, porque tem muita rodinha, obviamente tem. Imagina, cara, era uma turma de 45 caras. 45 homens, a maioria muito mais velha, eu era o mais novo da turma, que era à noite, era a única opção que eu tinha, que eu trabalhava, e tinha uma menina só na turma estudando. E ela foi até o final, eu vi ela se formando, e foi muito legal. Depois, quando chegou um determinado período da faculdade, mistura com outras turmas e acabou mesclando mais. Mas eu vi muito isso. Não, realmente, nessa área de formação não tinha meninas. Então, acaba que a entrada no mercado de trabalho tem que começar ainda um pouco lá atrás, né? Claro que tu não precisa de faculdade, mas é o caminho que a maioria das pessoas enxergam como se especializar em algo. É onde que ela vai realmente decidir o que vai fazer da vida. Então, você colocou o melhor impossível. Eu sempre quis perguntar isso, porque é isso, eu não consigo sentir. E eu percebi que você também nunca sofreu um preconceito de fato, pelo que você falou. Quando a gente está, a gente tem uma energia legal, a gente busca sempre ao nosso redor pessoas que são, obviamente, parecidas com a gente. Então, é meio que um absurdo para mim imaginar que, caraca, eu vou estar no escritório e eu vou ver um brother meu discriminando uma menina ou qualquer outra pessoa por outro motivo, e eu não vou fazer nada, e eu vou continuar trabalhando com esse cara. Tipo, para mim é um absurdo. Mas a gente sabe que muita gente não tem opção, tem que aceitar, e vive no meio desse meio e acaba ouvindo uma besteira, algo do tipo. Então, enfim, eu estou lutando contra isso o tempo todo, junto com todo mundo, e eu queria muito falar para essas meninas assim, gente, não vai ter nenhum homem ou qualquer outra pessoa que vai impedir vocês de serem programadores, sabe? O mercado, o que mais quer é gente especializada e que mande bem. E a maioria das meninas que eu conheço que são programadoras são muito mais focadas do que eu, mandam muito bem, assim. E eu falo, gente, caramba, vocês deveriam estar muito mais aqui, sabe? No geral, eu sempre falo isso. Não, com certeza. A gente tem que passar essa mensagem de empoderamento mesmo para as mulheres se inserirem aí no mercado de trabalho e justamente falar que não necessariamente tem que ser no meio convencional de uma faculdade, de uma universidade, como você colocou aí,
programação é um meio totalmente técnico, né? Por mais que você estude, você vai ter que fazer uma especialização técnica depois para mercado, né? Obviamente. Então, assim, existem outros meios, né? E é muito isso o papel da gente poder falar disso abertamente aqui, de incentivar essas mulheres a entrarem. Eu também acredito que as empresas tenham que ter outra abordagem também na hora de procurar mulheres para o mercado de trabalho, de tentar um pouco meio que incentivar com que elas entrem também, seja com capacitação ou seja no perfil das vagas, né? Você vai ter muito poucas mulheres sênior hoje no mercado que vão estar dispostas a entrar numa vaga de trabalho. Então, eles têm que repensar um pouquinho como que eles vão trazer diversidade para o time deles, porque diversidade é uma coisa muito importante no meio de desenvolvimento. Se você pensar que a tecnologia transforma a sociedade como um todo, quem transforma a sociedade tem que representar a sociedade como um todo. Então não adianta você ter uma visão unilateral de homens brancos, cis, fazendo a mesma coisa, se você pode diversificar isso tudo e trazer e enriquecer muito mais o que você está fazendo, né? Exatamente. Uma coisa que você falou e fez até o gesto, assim, não adianta. Eu sempre brinco, eu falo que quem não olha para os lados é cavalo, mano. Aqueles cavalos domesticados que ficam com aquele troço sendo torturado. Eu falo, gente, tem que abrir, realmente, ver o 360, ver tudo ao redor. Isso é muito legal. E o que eu ia te perguntar, você falou que começou cedo também, eu ia perguntar com que idade você começou a programar, foi teu primeiro contato ali com tecnologia, e quando tu percebeu que isso ia ser teu negócio? Quando você percebeu que ia começar a ganhar dinheiro com isso, ou que ganhou dinheiro a primeira vez e falou, cara, isso aqui eu posso levar muito a sério. Eu queria que você contasse essa história. Eu conheci a programação na minha faculdade de artes visuais, eu fazia design gráfico, né? E em uma matéria lá, a gente estava trabalhando com mídias interativas e eu quis fazer um jogo. E aí, tá, beleza, eu já trabalhava com Flash, mas com animação, mas eu pensei, cara, porque eu acho que eu vou estudar um pouco de programação para eu conseguir fazer algo interativo. E aí a gente conseguiu entregar esse jogo. E para mim foi meio que abrir a caixa de Pandora, porque, putz, eu consigo dar vida para as coisas, não é tão complicado assim. Então, ficou muito próximo de mim a linguagem de programação, era como se eu estivesse ali conversando com a máquina. Então, eu senti que eu poderia seguir naquela profissão, que eu poderia tornar um sonho de criança. Acho que toda criança sempre, quando jogou videogame, sempre pensou como que é criar o próprio jogo. Então, foi meio que aquele sentimento, olha, eu criei um jogo, eu posso seguir nisso, e aí eu comecei a me aprofundar no desenvolvimento de jogos, uma coisa levou a outra, porque naquela época, a gente está falando de 10 anos atrás, não tinha um mercado de jogos aqui no Brasil, então, para eu poder ganhar dinheiro como programadora, eu comecei a fazer front-end de site, já que eu era designer, então eu entrei na área do front-end, trabalhei com PHP e fui levando, front-end, PHP, migrei para mobile, e enquanto isso fui trabalhando os jogos. Aí, felizmente, nesse meio do percurso aí, o mercado de games do Brasil deu uma melhorada, eu consegui montar um estúdio de games com os meus parceiros da Fanbytes, e a gente vem trabalhando aí, tem mais de 5 anos que a gente trabalha com desenvolvimento de jogos. Cara, muito legal. O desenvolvimento de jogos, para mim, é fascinante. Eu nunca atuei nessa área. O que você disse, eu tenho até o PHP tatuado aqui, em homenagem, porque eu faço isso desde moleque. E foi bem isso, foi o caminho que desenvolver, que a gente fala muito aqui para o pessoal, para alguns alunos, gente, o caminho para que muita gente fala, eu quero começar a trabalhar com tecnologia. Eu falo, cara, você pode ainda ter um emprego, o teu emprego convencional que você já tem em qualquer outra área, e começar a entender essa área, começar a pegar pequenos projetos freelancer, como um site, ou somente o front-end de um site, ou se especializar numa coisa que eu acho muito fácil para qualquer programador, é o WordPress, que você gera um site muito rápido, e se você entende um pouquinho de PHP, o jeito que ele funciona, ele é estruturado e tal, é muito fácil a pessoa aprender em cima do próprio WordPress. Então, eu falo assim, é aberto. E é isso que você falou, não tinha mercado para programação de jogos aqui, tu abriu o leque. Foi para desenvolvimento web que sempre teve em alta. E até o mercado expandir maior e tu conseguir abrir o teu negócio, isso é muito legal. Eu vi que recentemente você postou, fala que desenvolve para iOS e tal. Tu trabalha com Swift, então, né? Sim, Swift, exatamente. Legal. E ama Swift? Como é que foi? Porque o Swift, ele é bem recente. Eu migrei faz pouquíssimo tempo para o Swift, há poucos anos, assim, 3 anos. E ele ficou muito bom, muito melhor do que o Objective-C, por exemplo. Assim, outro patamar. Outro patamar. Foi uma clareada, uma mudança absurda. Só a gente que lidou com o passado entendeu o que foi a mudança. Eu queria que tu comentasse um pouco dessa área de Swift e iOS. Eu gosto de dizer que a Objective-C é programação orientada a colchete, porque
Assim, foi tão difícil, como é que fala? Aprender, assim, assimilar o Objective-C, que quando eu estava estável ali, chegou o Swift, e eu falei, cara, não acredito que depois que eu tô aqui me engrenando no negócio, eu vou ter que mudar de tecnologia de novo. Mas, assim, a gente tem que entender que mudança de tecnologia sempre é para um lado positivo. Por mais que seja difícil a transição, a gente tem que abrir a cabeça nesse sentido. Então, quando eu comecei com o Swift, aprendendo ali, a curva foi muito rápida, porque, assim, ele pega algumas coisas ali do JavaScript, então, eu já trabalhava com JavaScript, então, acaba que você meio que tem uma similaridade com algumas coisas ali. Mas hoje em dia eu amo o Swift, eu não consigo mais voltar para o Objective-C, porque ele otimiza muito o seu trabalho. O que você faria com não sei quantas linhas de código em Objective-C, você consegue minimizar isso muito em Swift, sem contar a legibilidade do código, né? É muito limpo, é muito bom de trabalhar com o Swift. Eu gosto bastante mesmo. Para mim, assim, é a minha linguagem preferida. Hoje eu trabalho com Swift e C Sharp para jogos, né? Mas Swift, com certeza, é a minha linguagem favorita de todas que eu já trabalhei na minha carreira até agora. Ah, legal, legal. Também eu gosto do Swift, mas não tanto assim. Eu continuo ainda botando o JavaScript em primeiro lugar, por causa do poder que ele tem. Mas eu gosto também do Swift e eu lido muito com o Swift Java, né? Que é o que eu uso o Swift para o iOS e o Java para o Android. E na maioria das vezes eu faço híbrido, mas eu não uso nenhum PhoneGap. Eu faço ou WebView ou faço direto nas duas plataformas. E eu percebo isso. Como eu programo em Java, mas odeio. Então, eu programo Java, mas odeio, mas sempre não falo mal de Java. Eu acho que o mercado é muito abrangente para Java, tem um monte de profissional, tá faltando gente, paga bem pra caramba. E é uma linguagem super poderosa e vem também desde muito tempo sendo poderosa e continua no mercado. Mas, assim, não tem como não falar. Por exemplo, eu estou programando um aplicativo em Java e o mesmo aplicativo em Swift. E, cara, o Java é extremamente mais complicado. Extremamente dá mais problemas, é diferente realmente. O Swift ele veio muito mais fluido, muito mais básico, objetivo realmente. Eu também gostei demais, mas e percebo esses dois mundos. Você não desenvolve de jeito nenhum para Android? Não, não. Só voltando um pouquinho do Swift, eu acho sensacional aquela questão do playground lá. Eu acho que é uma ferramenta fantástica, ainda mais para quem está estudando programação, assim, prototipando as coisas, muito bom. Mas falando de Android, assim, eu já fiz alguns aplicativos híbridos lá na época do Titanium, mas eu larguei de mão porque eu gosto muito da plataforma iOS. Eu tive uma escolha e eu escolhi ser especialista numa plataforma. Então, isso é meio que posicionamento de carreira, tá? Não necessariamente você tem que. Não necessariamente você tem que trabalhar com uma tecnologia híbrida ou saber os dois. Então, eu me posicionei como uma especialista iOS. Então, eu trilhei minha carreira para ser uma especialista iOS, porque é a plataforma que eu gosto mais. Quando eu trabalhava com Android, cara, tantas incompatibilidades, tantos dispositivos e variáveis que você tem que testar. Nossa, realmente é muito mais complicado. Assim, parece que não é um ambiente tão estável assim quanto os dispositivos iOS, que é um pouquinho mais controlado assim, em termos de comportamento, né? Porque são eles que fabricam, né, o hardware e tal. Exato, não, com certeza, é muito mais fácil nesse sentido. Eu também sinto isso, por exemplo, principalmente em questões de layout. O iOS tem poucas resoluções, são pouquíssimos aparelhos, então você consegue fechar tudo muito certinho e testar em tudo também. Agora o Android não, cara, ele é como se fosse o Windows para mobile. Ele se adapta a qualquer hardware. Cada montadora, cada fabricante está fazendo cada um tem botão de voltar, outro não, um tem digital, outro não. É um universo imenso, cada um com uma resolução. E agora com o lance do No Touch, né? Que é esse cortezinho que o iPhone veio e muitos Androids vieram também ali em cima, trazendo a tela para ficar infinita, que no Android, nessa mudança do Android, desconfigurou uma série de aplicativos meus, assim, que eu tive que rever. E é isso. Muitas vezes acontece de um cliente já em produção, de alguns anos, falar, cara, deu problema no meu aplicativo Android, mas no iOS está tudo ok. Aí eu falo, pô, mas aí normalmente é um cliente que pede para ele. Eu falo, pô, mas qual aparelho ele está usando? E às vezes é um Moto G de 4 gerações atrás, que eu sempre tenho a mania de deixar mais compatível possível. Eu tento sempre jogar do KitKat para cima ali, para tentar pegar a maior gama de aparelhos. A gente sabe que muitos programadores querem botar, por exemplo, o desenvolvedor iOS, eu conheço amigo que fala, não, mano, eu só boto para rodar na versão atual. Se ele desenvolver um aplicativo hoje, ele só aceita
do iOS 13 para cima, por exemplo. E eu sou muito de querer abraçar as versões antigas. Vamos botar do 12, tem muita gente que não atualiza, o que acaba me deixando com uma série de complexidades, às vezes, em adaptar. Exatamente, são dois lados ali, né? Que a gente tem que pensar também e decidir. E esse lance de que você falou, você tomou a decisão de ser desenvolvedor iOS. Eu acho muito irado. Eu acho que é isso. Muita gente na programação, às vezes, acha que tem que fazer tudo para caminhar no mercado. Não, se eu sou desenvolvedor mobile, eu tenho que saber fazer iOS, eu tenho que saber fazer Java, que não é uma verdade. O ramo de tecnologia ele é tão grande e tem como você dividir as partes tão perfeitamente que você pode ser especialista em uma coisa só, ser muito bom nisso e ter a vaga no mercado e ter posicionamento, conseguir tocar teu negócio. Isso é muito legal, né? Isso eu também tento passar um pouco para a galera. Porque eu vejo que muito programador quer ser full stack, por exemplo. E ele quer aprender Java, Node, Python e PHP. Eu falo, cara, não faz sentido. Tu tá começando a aprender agora, para que tu vai aprender 4 linguagens de back-end? Pô, pega uma. Se tu gostou mais do Python, se especializa nele. Um dia tu pode migrar para outra, tu pode aprender outra se você quiser, mas tu tem que ficar muito bom em uma para você conseguir tocar teus projetos naquela, né? Exatamente isso. E é interessante porque falar nisso porque não tem uma caixinha, né? E as pessoas tentam colocar a carreira em uma caixinha. Então, por exemplo, a gente tem várias possibilidades hoje que a gente não tinha quando nós entramos no mercado mobile. Então, falam de Flutter aqui, tem React, tem outras tecnologias. São opções para quem está entrando no mercado, mas não necessariamente todo mundo tem que seguir a mesma caixinha. Eu acho que o mercado de tecnologia é muito grande, depende do que você quer para o projeto, tem espaço para todas as tecnologias. Cabe a você saber no que você quer se especializar, se você quer ser um full stack, você quer ser um especialista mesmo na plataforma, mas tem mercado para tudo. É questão de posicionamento de carreira mesmo, sabe? Exato, muito legal. Eu vou dar uma olhada aqui para ver as perguntas que o pessoal está mandando, para dar uma interagida que o pessoal está cobrando aqui. Pessoal, se vocês quiserem mandar pergunta, nos comentários é muito difícil ver. Tem que mandar na caixinha de pergunta, fica mais fácil, porque é muito difícil rolar os comentários para conseguir ler as perguntas. Mas muita gente, eu estou vendo aqui que tem sempre muitas mesmas perguntas e as pessoas sempre me falam isso. Tem uma pergunta aqui que é, olha só. Para quem está iniciando, qual o caminho e linguagem mais indicada e que tem mercado? Então, a gente que vive na área de tecnologia sabe que tem mercado para todas as linguagens. A gente tem desenvolvedor Pascal, COBOL, que está super bem posicionado no mercado por faltar profissional na área e muitas empresas ainda não migraram e evoluíram e precisam desses caras. Então, a gente sabe que, na maioria, o programador ele não fica sem posição no mercado, a não ser que ele queira. Tem gente que não quer evoluir e acaba se posicionando mal. Mas, assim, muita gente pergunta qual o melhor caminho, qual caminho começar. Tu tem alguma indicação? Eu sempre dou um, mas vamos ouvir de você. Eu acho que as pessoas têm que parar de focar em linguagem e pensar no que elas querem fazer com essa linguagem, porque a linguagem é só a forma com que você vai comunicar com a máquina. Daí, beleza, o que você quer fazer? Você quer desenvolver aplicativos? Beleza, que tipo de aplicativo você quer desenvolver? Para que tipo de solução você quer desenvolver? Para você poder escolher a tecnologia que você vai escolher. Se você quer trabalhar com um híbrido ou se você quer trabalhar com um nativo. Linguagem por linguagem é linguagem. Você não vai aprender Python e depois aprender aonde você vai colocar Python. Não, você tem que entender o nicho que você quer atuar, o que você quer desenvolver para você poder escolher a tecnologia. A escolha da tecnologia é muito isso, você escolhe a tecnologia e não a tecnologia te escolher, né? Então você tem que ter ciência do porquê você está escolhendo aquela tecnologia e o que você quer fazer como profissional mesmo, né? Seja mobile, web, etc. Não, exato, isso é muito legal. Uma coisa que eu também sempre falo, e você posicionou mais ou menos parecido, é a gente que manda na máquina, né? A máquina obedece o que a gente faz, a gente programa ela, né? À toa que a gente chama de programador. Então, assim, nunca é o contrário. Então, é bem o que você falou, cara. Se tu realmente quer desenvolver, mas não sabe o quê, então tu tem que tomar uma decisão ainda antes de começar na área de programação. Para você realmente escolher o melhor caminho. Para não estudar uma coisa errada, que eu vejo que acontece, e depois ter que voltar atrás e trilhar o caminho novamente. E assim perder tempo. E a gente sabe que tempo é o bem mais valioso que todo ser humano tem, que o nosso é pequenininho aqui nesse planeta. Certo? Exatamente. Uma pessoa falou comigo, tipo, eu estou estudando C e eu queria entrar no mercado de web. Aí eu falei, nossa, mas
Tipo, você está estudando por quê, entendeu? Então, muito você tem que entender o que você quer fazer para depois você escolher a tecnologia, senão você vai ficar meio que refém daquilo que você aprendeu, sabe? É meio que isso. Exato. Não, eu já vi também alguns exemplos. Há pouco tempo, um amigo meu, ele não é da área de tecnologia, da área de engenharia, queria aprender programação. Ele me mandou o link de um curso, assim, da Udemy de Java, completo. Iniciante e tal. E eu falei, cara, exatamente o que tu quer aprender? Ele, eu quero fazer exatamente o que você faz. Eu quero desenvolver sites, sistemas. Eu falei, cara, mas não tem nada a ver. Sabe, o caminho, na verdade, aqui, então, tu está procurando é HTML. Se tu entrar nesse curso, ele vai te posicionar para um mercado que não tem nada a ver do que tu está imaginando. Só que muita gente, às vezes, não tem um amigo para perguntar, ou não busca perguntar, ou acha que viu aquela propaganda perfeita e acha que vai comprando aquele curso, algo do tipo, vai aprender exatamente a ser programador com aquela linguagem. E, na verdade, ela estava querendo entrar num outro mercado, né? Então, isso tem que ter muita atenção na escolha. Isso é muito legal. Eu tinha anotado mais algumas perguntas aqui. Tu tem algum projeto, assim, além do seu negócio de desenvolvimento de games, que é um hobby que você mantém, tipo um blog ou algo, além do seu canal? Eu já conheço o seu canal, acho que seu material todo muito legal, parabéns, eu acompanho lá sempre que dá. Tem alguma coisa assim que você mantém, que você faz para testar também? Que a gente sabe que muitas vezes a gente testa o conhecimento nos nossos próprios negócios, antes de colocar em prática para cliente ou em algum projeto. Uhum. Bom, de hobby mesmo, mas eu nem considero mais hobby, porque o canal já é para mim, já virou algo, faz parte da minha profissão também como criadora de conteúdo. Mas o que eu gosto de fazer bastante é tentar tirar projetos da gaveta. Então, eu reservo um certo tempo para poder maturar ideias que eu tenha. Ano passado, eu desenvolvi um aplicativo chamado Freelatask para poder implementar um aplicativozinho para controlar meus freelas, sabe? Aí você controlava lá os deadlines, os recebíveis e tal. E eu ia meio que estudando lá. Aí, tipo, meio que eu vou pegando essas ideias e aplicando tecnologias. Eu tinha a ideia de pegar esse aplicativo e poder... Acho que... beleza. Voltou minha voz aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Tá. Eu tinha a ideia de pegar esse aplicativo, por exemplo, e trabalhar uma tecnologia que eu não sei, por exemplo, Flutter ou React, só para poder aprender mesmo e trabalhar isso. Então, eu tenho alguns projetos na gaveta que eu vou tirando à medida do que eu posso para poder ir testando essas coisas, com certeza. Exato. Cara, então, exatamente é o que eu penso também. Quando eu quero aprender uma linguagem de programação, por exemplo, Flutter, eu também não programo em Flutter. Eu brinquei um pouquinho e tô para aprender. Muita gente falando bem, eu falo, pô, vou construir um projeto. E é isso. Aí eu sempre escolho também um projeto pessoal. Algo pessoal ou friend family, que é de um amigo ou de uma família que está dando uma abertura maior para eu colocar qualquer ideia. E aí acabo testando. E é sempre isso, é o jeito mais fácil que eu encontro de aprender. Se eu vou aprender aquela linguagem, então eu vou tocar um projeto do início ao fim com aquela linguagem. Porque é muito automático. Por exemplo, eu sou especialista em PHP. Quando vem um trabalho para mim, se eu consigo solucionar com PHP, é muito automático eu querer dar a solução que eu tenho mais rápida na mente no que eu sou especialista. Então, às vezes, quando eu quero realmente aprender essa linguagem ou esse framework, eu falo, cara, não vou fazer um cross aqui entre PHP ou qualquer outra linguagem. Eu vou até o final nesse aqui, que é o jeito de aprender, se torna mais legal. Eu puxei uma pergunta aqui, existe uma idade que pode aprender a programar, um limite de idade? Eu já sei que não tem. Eu sei que não tem limite de idade, eu comecei com 13 anos e já tive aluno, eu com 20 e pouquinhos anos dava aula para um senhor de 77 anos, que tinha sido programador naquelas máquinas de cartão, se aposentou e resolveu entender como era a tecnologia depois de 77 anos de idade, e ele foi meu aluno durante muitos anos, assim, e aprendeu a programar, aprendeu a criar sites, que era o que ele queria criar o próprio site da empresa dele e tal, e ele conseguiu. Então eu sei que não tem idade, mas se tu tiver alguma mensagem para passar para quem pensa que idade é um limitador para qualquer coisa, que a gente já sabe que não é, pode mandar. Não, eu concordo totalmente. Idade não é um indicador para nada. O que importa é o que você entrega e como você está
quando você está focado em aprender, porque não adianta nada, você pode começar muito novo e não ser uma pessoa focada e demorar muito tempo para evoluir aí como programador, né? Então, o que importa é a sua vontade em aprender e entrar no mercado de trabalho. E o que eu falo também, que é bem interessante, que é o mercado freelancer é o mais democrático de todos nesse sentido. Não importa se você tem 10 ou 100 anos, o que importa é o que você vai entregar para o cliente. Então, nesse sentido, é muito bom, porque às vezes as pessoas têm dificuldade em vagas de emprego, né? Nossa, mas estou velho para vagas de emprego. Apesar de que eu acho que também não existe esse preconceito do mercado, eles vão, na verdade, testar sua habilidade técnica, mas o mercado freelancer, muito menos. Assim, o que importa é o que você vai entregar para o seu cliente. Então, o importante é a sua dedicação mesmo em aprender. Eu acredito que não tem idade para isso. Na verdade, eu acredito que a sua bagagem e sabedoria da vida aí vai te ajudar com certeza na sua carreira como programador. Exatamente, exatamente. Esse é o verdadeiro ponto. Não existe não existe um limite para nada, não existe idade mínima nem máxima para nada. Desde que você esteja comprometido com o que você está aprendendo ali e focando. Deixa eu ver se eu acho mais alguma perguntinha aqui do pessoal. Tá, eles estão perguntando, muitas perguntas de por onde começar a programação. Eu sempre falo, e a gente falou aqui, que é realmente procurar procurar o teu caminho, o que você quer seguir, o que você quer programar. E às vezes, muita gente entra na área de tecnologia achando que é só programação, né? E, cara, eu quero trabalhar com tecnologia e eu tenho que aprender a programar. Mas tem gente que não tem aptidão, às vezes não tem. Cada um, às vezes, é bom numa coisa. Então, tem gente que se dá melhor com gestão de projeto, ou questão de documentação, UML, banco de dados, DBA. Então, é bem amplo, né? Isso também é muito legal da tecnologia. Que às vezes a gente fala de desenvolver, vamos desenvolver um aplicativo. E quem não entende o mundo de TI, nem imagina que às vezes em um aplicativo tem 20 pessoas envolvidas. E vários profissionais super especialistas em várias áreas para chegar naquele produto final que o cara, com poucos toques e arrastando o dedo, chega na solução que ele quer. Né? Agora que o mundo está começando a descobrir isso, né? Depois que, por causa da pandemia, muita gente foi forçada a se atualizar e a viver o mundo online, o que eu acho que ia demorar uns 5 anos para acontecer, de ter tanta gente em live, de ter tanta gente mais velha se adaptando, aconteceu muito mais rápido por causa da crise atual. Então, assim, foi um desespero de adaptação, né? Tá sendo, na verdade. Exatamente. E nesse sentido aí também tem analistas de qualidade, pessoal do UX, tem várias vertentes que você pode atuar, não só em programação. Eu acho que assim, hoje em dia a gente está num mundo com tanta informação, tanto conteúdo aí na internet. Então, se você está começando agora, tenta buscar conteúdos e informação para você decidir qual área você quer atuar, ver um pouquinho como que é o desenvolvimento web, ver um pouquinho como que é o desenvolvimento de aplicativos e tenta vislumbrar lá o que te interessa mais aí nessa área, entender o que você pode fazer aí no mercado de tecnologia, né? Porque são muitas possibilidades, né, que a gente tem lá, não está só fadado a back-end, front-end, tem mil possibilidades. Exatamente. Eu selecionei mais uma pergunta aqui para interagir com o pessoal. A Emily perguntou: quero fazer faculdade de sistema, mas tenho medo de me ferrar por causa da matemática. Isso eu posso falar com muita certeza. Eu sempre tive afinidade com matemática, mas eu sei que programação, por mais que pareça muito zeros e uns para quem está de fora, não é tanta matemática assim, é mais lógica. Principalmente se você tiver uma boa lógica, cada vez que você tem uma melhor lógica, você vai programar menos. Você vai fazer códigos melhores. Então, assim, não precisa ter medo da programação. Uma coisa que eu falei, um hack que eu dei, que eu faço aqui, que eu falei ontem na live, por exemplo, quando eu tenho uma equação muito complexa para fazer, eu não faço direto na programação. Eu pego o Excel, que é uma ferramenta que a gente sabe que é excelente, e boto a equação lá. Se essa equação estiver funcionando dentro do Excel, aí sim eu passo ela para programação. E eu percebo que muita gente... E por muitos anos eu me atrapalhei muito por causa disso, por fazer alguns cálculos complexos, uma equação matemática dentro da programação e ficar indo e voltando quando às vezes o problema estava na programação e eu achava que era na equação e vice-versa. Aí eu vou lá, resolvo o problema matemático e depois volto para a programação só adicionando as variáveis corretas e trazendo aquilo para uma classe ou uma função. Eu acho que você deve concordar, não sei. O que você conta para essa pessoa que está com medo de matemática para iniciar na área de programação? Eu acho que é igual as pessoas que não querem fazer design porque não sabem desenhar, né? Porque a gente tem muito isso de tipo, nossa, todo mundo faz design, sabe desenhar.
E eu posso falar que, tipo, você aprende isso no percurso. Então, você não precisa saber matemática, você não precisa saber lógica, é justamente você tá lá para aprender e você vai trabalhar isso. Tudo com esforço você aprende, você assimila. Então, acho que não tenha medo, só tenha vontade de aprender, isso é mais importante mesmo. É verdade, a gente sabe que o esforço ele ganha de tudo. O cara persistente, se ele continuar persistindo, ele vai ganhar de qualquer gênio que não faz nada. E isso já está mais do que provado, é uma regra da vida aí para quem quer trabalhar Exatamente. e Eu progredir, lembro, né? eu lembro que quando eu comecei lá com front-end, aí eu comprei um livro de PHP, né? E comecei a ler eu queria começar a fazer os sites completos, o back-end e o front-end. E, cara, eu acho que eu li esse livro umas 3 vezes, tentando fazer o negócio entrar na minha cabeça. E, tipo assim, em uma hora entrou, sabe? Foi a persistência ali de querer aprender que eu consegui evoluir. Então, é muito isso, a sua vontade em aprender e evoluir mesmo. Exato. Quando eu era garoto também, eu fui na minha primeira entrevista, assim, eu não tive muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho, porque muita gente pergunta, como foi difícil entrar no mercado de trabalho? O meu caminho foi meio automático, eu comecei muito novo, fui convidado para trabalhar e meio que fui viciando nisso. Muita coisa eu aprendi on demand. Como eu estava muito viciado e como eu queria muito fazer isso, era um trabalho fora da realidade para mim, era aquilo que tu falou, é como se fosse um sonho. Você falou, no teu caso de desenvolvimento de games, no meu era, cara, eu queria ser programador. No começo eu queria ser hacker. Depois eu vi que o mundo era diferente. Na verdade, o que eu queria ser era programador, que eu queria dominar. Eu queria controlar as máquinas. Era propriamente dito, eu queria controlar as máquinas. E foi acontecendo automaticamente. E muitas vezes, quando eu chegava nesse desafio, nesse meu primeiro trabalho, que eu tinha só 13, 14 anos, lidando com uma série de adultos, assim, e tinha um desafio, por exemplo, XML, por exemplo. Eu lembro quando eu aprendi XML, que eu nunca tinha lidado com XML, não sabia nem o que que era, e me perguntaram numa reunião, então o Jonatas vai fazer o XML, e eu falei, caramba, eu vou fazer, tudo bem, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Eu dei um Google e aprendi no mesmo dia e resolvi a situação, isso quando eu era garoto ali. Já tinha o YouTube, foi mais ou menos em 2006, 2007. Procurei muita coisa e resolvi. Então, muita coisa eu fui aprendendo assim, conforme era a demanda do meu trampo, como eu estava iniciando ali. E eu sempre quis abraçar muita coisa, sempre fui muito curioso. Eu acho que é o caminho, né? Tu ser curioso e tentar entender, como você falou. Você ficou lendo o livro várias vezes e não conseguia entrar na cabeça. Mas, na verdade, tu não estava entendendo, né? Tu precisava rever para conseguir entender. Então, muita gente acha que às vezes também é dom. Tu tem que ter dom para ser programador. Cara, óbvio que não. Pô, fala sério, tu tem que estudar, tu tem que ficar. E quando eu digo estudar, não é enfiar a cara também só no livro e tal. Cada um tem um jeito de estudar, né? É achar o teu melhor caminho de aprendizado. Tem gente que lidar melhor assistindo videoaula, tem gente que lidar melhor indo para uma faculdade, tem gente que prefere contratar um professor particular. Cada um tem que ter um jeito de absorver a informação, né? Quem é autodidata, que eu creio que como você começou também assim você deve ser, a gente procura de tudo quanto é jeito. A gente vai em livro, a gente vai no YouTube, a gente vai até em fórum russo pegar coisa e aprender coisa de internet. Então, assim, não tem limite. E a gente sabe que hoje na internet, cara, tu consegue achar quase tudo. Alguém já passou a dor que você tá passando agora. Então, pedindo ajuda e buscando, e tu consegue achar a solução. E uma coisa também que eu gosto de frisar muito, é uma sorte da nossa classe, da nossa área, o ambiente de programação, de programação e TI em geral, ele é muito colaborativo, né? As pessoas compartilham muito conhecimento. É muito comum tu ver um programador trocando ideia e se algum falar da dificuldade, tu vai ver ele na hora ali, pode ser numa festa, em algum ambiente, ele vai estar tentando te dar a solução. Falar, não, isso é muito fácil, eu faço isso o tempo todo. É só fazer isso aqui, isso ali. É sempre isso, né? A gente quer passar a solução para o próximo. Isso. Programar tem tudo a ver com resolver problemas, então é basicamente isso. Falando sobre mercado de trabalho, eu não tive dificuldade para entrar no mercado de trabalho porque eu eu fazia freela de design e acabava incorporando meus trabalhos de programação junto. Eu vendia o front-end e o design junto. Foi isso que eu fiz para começar a entrar e ganhar dinheiro na área de programação. Depois eu comecei a enxergar as oportunidades. Por exemplo, fazia meus joguinhos lá em Flash. E eu observei que era uma tecnologia que tinha poucas pessoas que realmente sabiam trabalhar com o Flash.
Então, eu acabei pegando muita demanda por conta disso, porque não tinha tantos profissionais na área. Logo depois, quando descontinuaram o Flash lá, que ia ser o fim do meu mundo, né? Descontinuaram o ActionScript lá, eu enxerguei a oportunidade como o Flash não ia rodar em mobile, por que eu não faço aplicativos específicos para mobile, né? Então, eu vi essa oportunidade e pensei justamente no nicho iOS, porque eu pensei que seria não só porque eu gostava da plataforma, mas eu pensei que seria um nicho com menos profissionais e maior demanda, assim, pensando a longo prazo. E foi um tiro certo, sabe? Foi um tiro muito certo na minha carreira, uma aposta muito certa que eu fiz. Então é muito disso, de você entrar no mercado e começa a ver as oportunidades. Sempre quando vem uma dificuldade, vem uma oportunidade. Por exemplo, essa questão do Flash ter acabado era uma dificuldade na minha vida. Eu poderia ter, putz, e agora? Vou ficar amarrado, vou morrer com Flash aqui. Não, eu enxerguei que eu poderia migrar de tecnologia e pensar lá na frente. Então é muito ter essa visão, esse tato aí de mercado para poder evoluir também, né? Não, exatamente. Eu peguei essa época do Flash, eu fiz muito site em Flash. No começo ali que eu não lidava com CSS, eu fazia menu em Flash, sabe? Eu fazia menu em Flash por causa das animações. Fazia o slide que hoje o Dick Carey faz em 3, 4 linhas, que era o slide, né? Passando ali, eu fazia tudo em Flash, aquele Go To, e era bem louco, eu lembro bastante. E era isso, tu precisava do plugin também para rodar. E quando tu entrou no mercado, deve ter sido mais ou menos no mesmo tempo que eu. Eu já entrei no mercado sabendo que o Flash tinha uma data de validade. A gente sempre teve esse rumor, né, de que o Flash ia acabar, estava para acabar. E eu usava muito na programação também, porque teve uma época de dificuldade em desenvolvimento, que eram as mudanças dos navegadores, a Microsoft sempre fudendo a gente. E o único jeito de fazer o múltiplo upload, eu precisava usar o botão de upload em Flash. Que só em Flash ele conseguia selecionar múltiplos arquivos. Ainda não existia em HTML5. Então eu usei muito sistemas isso. E quando o Flash foi descontinuado, cara, foi um boom na minha vida. Os navegadores começaram a bloquear. E eu tinha sistema sólido, PHP 3 ainda rodando, em uma porrada de empresa. E eu tive que ir lá adaptar, passar isso para HTML5, porque eu dou garantia eterna aos meus clientes de funcionamento. Então, eu também falei, um dia eu venho aqui e atualizo isso. E aqui a gente sabe que não existe nada mais permanente do que uma gambiarra temporária. Né? Até o que o menino da galinha programadora falou ontem aqui na live é uma verdade. Em algum momento eu falei, eu volto aqui para botar esse HTML5 e ficou o Flash até realmente o navegador travar e falar, não aceito Flash mais. E eu tive que ir lá adaptar. O Flash foi esse caminho, quem viveu naquele tempo sabe que teve muitas dificuldades para chegar onde a gente está hoje. E hoje é bem mais fácil, né? O caminho é para ficar mais fácil a programação, né? Tudo veio para ajudar. Muita gente me pergunta também, o HTML5 e o JavaScript tem muita dificuldade e tal. Eu falo, gente, o HTML5 não mudou muita coisa, pelo contrário, o HTML5 veio para deixar tudo muito mais fácil. Tu consegue botar um vídeo, tu consegue botar um áudio de uma maneira muito mais fácil que antes a gente precisava rodar meio mundo para conseguir dar um play numa música num site. E hoje em dia ficou muito mais simples, graças aos navegadores e toda a comunidade tecnológica também, todo mundo sempre se ajudando. Isso daqui exatamente o que a gente falou. Exatamente. É muito isso, né? Você muda de tecnologia, você começa com um certo receio, mas as mudanças sempre vêm para melhorar. Então, cara, HTML5 é muito poderoso, assim, nesse sentido aí. Depois eu tive que estudar a fundo também para poder migrar os meus sites, né? Aconteceu justamente isso. E olha que engraçado, uma mudança dessa gerou uma demanda imensa, né? Se você pensar por esse lado também, né? Então é muito da gente enxergar isso também. Sim, sempre tem uma oportunidade, não tem jeito. Basta você olhar e saber agarrar. Tem muita gente, sempre tem um ditado popular, eu não sei quem falou, mas é aquilo, que a oportunidade ela pode bater na tua porta várias vezes, mas ela nunca vai girar a maçaneta. E, sabe? Então, assim, tu tem que estar ali para girar a maçaneta, para abrir a porta para ela ou sair por aquela porta e entrar, enfim. A gente tem pouquinho tempo, daqui uns 5 minutinhos vai começar a pedir para encerrar a live, né? Tem algum recado que tu quer dar aí pro pessoal, para quem está começando, incentivar, para as meninas principalmente, que eu sei que você tem muitas meninas que te seguem ali, e eu vejo já várias vezes me falaram para fazer live contigo, umas 3 meninas falaram, cara, chama a Tequita, ela vai poder falar sobre as meninas na área de tecnologia. Então, eu acho que tu deveria dar um recado para esse pessoal que eles te admiram pra caramba aí.
Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui podendo falar sobre isso e agradecer a todo mundo que me segue e acompanha meu trabalho. A mensagem que eu quero passar para as meninas é que realmente não se intimidem pelo nosso panorama atual, vão atrás do que vocês querem fazer e tenham foco. Essa é a receita principal para a gente conseguir transformar realmente esse mercado de trabalho e conseguir trazer maior diversidade. E pensem que o mercado quer diversidade, o mercado está esperando a gente, é só a gente ir lá e fazer. E o que vocês puderem fazer para incentivar e empoderar outras meninas que estão começando a entrar no mercado de trabalho é super válido. Eu acho que é uma corrente que a gente vai puxando uma outra aí para tornar esse meio um pouco mais miscigenado. E para você que não é menino e está no mercado aí, é justamente isso. Vai atrás do que você quer fazer, tenha foco e disciplina, não se importe com idade, não se importe com nada que possa ser uma barreira. O que importa é o seu foco e o que você quer fazer, né? E como que você vai trilhar a sua carreira nesse sentido. Eu só tenho que agradecer, espero que vocês acompanhem meu trabalho lá também no meu Instagram. E muito obrigado por estar participando dessa live. Acho que a gente falou sobre assuntos muito legais aqui. Você tem uma visão muito legal, assim, muito parecida com a minha, assim, em relação à carreira e tal, à tecnologia. Achei da hora mesmo, foi muito bom. Ah, que bom, cara. Obrigado também, obrigado por ter vindo. Agradecendo o Paulinho também, que é o cara que gerencia a página aqui. Ele abre esse espaço, como o público dele é maior, ele abriu esse espaço e falou, Jonatas, cara, usa minha página lá, cara, começa a entrevistar o pessoal, vamos ajudar esse pessoal que está começando. E ele libera esse espaço aqui. Eu não sou o dono da página, mas ele liberou o espaço para a gente justamente ajudar e todo mundo se ajudar passando conteúdo e se ajudando nessa área. Cara, muito obrigado por você ter participado. Eu vi o pessoal falando aqui uma série de coisas, muitas meninas te agradecendo. Ah, e uma coisa que você falou, vão para o mercado de trabalho, e o que eu posso falar da minha parte do mercado de trabalho, com toda essa experiência que eu tenho, o mercado de trabalho está desesperado por todo mundo. Seja menina, a gente está desesperado porque a gente sabe, a gente está na área de TI há muito tempo e a gente, na maioria das vezes, está procurando equipe, a gente sabe que está faltando muito profissional. Por mais que tenha muita gente, tem muita gente que é desqualificada, tem muita gente que não leva o trabalho tão a sério. Então, se você quer levar isso para a vida, vem, cara. Vem que o mercado está desesperado e tem muita posição para você. E se você quiser mudar de vida com programação, a gente sabe que é uma questão muito excelente. Você pode ganhar muito dinheiro e até ficar rico se você for organizado, como em todas as áreas. Como em todas as áreas. Sempre tem gente que se destaca e só depende de você mesmo. Não é isso? Exatamente, exatamente isso mesmo. O mercado está chamando pessoas, então vamos entrar nesse mercado, que é uma profissão maravilhosa, eu super indico para todo mundo, com certeza. Pô, então ótimo. Muito obrigado por ter participado novamente. Vamos encerrar aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu, gente. Essa semana vai ter mais lives aí, a gente vai marcar. Tequita, sempre que quiser, bem-vindo aqui. Só falar que a gente marca de novo. Obrigadão. Tá bom? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Boa noite.